Bom, pessoal, então a gente vai dar início a mais um web seminário aí do IVEPESP, e hoje a gente tem a satisfação de contar com a Patrícia Iglesias, que, no caso, atualmente é a presidência da CETESB. A gente já havia feito a divulgação, inclusive, de todo o histórico dela. É uma colega da USP, da Faculdade de Direito, né? Anteriormente, já teve, até dentro da USP, no caso, uma participação muito importante nessa parte ambiental. E hoje ela está comandando a CETESB aí para orgulho aqui de toda a comunidade da USP, que eu também sou oriundo da Universidade de São Paulo. Então, Patrícia, eu queria, então, de qualquer forma, novamente te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, e passar a palavra direto para você, então, para poder estar dando sequência a esse web seminar. Bem, boa tarde, então, a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a você, Hélio Dias, pelo convite. É sempre muito bom falar um pouco do que nós fazemos, em especial nesse momento em que eu, de fato, estou dedicada à CETESB. Eu acho que a CETESB, para nós, paulistas e brasileiros, é um orgulho, né? É considerada a melhor agência ambiental da América Latina, tem uma experiência muito grande, são 52 anos de companhia, tem dado uma contribuição imensa para o Brasil no que diz respeito a uma série de temas relacionados a licenciamento e fiscalização ambiental. Então, eu tenho muito orgulho desse período que eu posso também dar a minha pequena contribuição aqui junto à CETESB. E eu deixei já uma apresentação para vocês, mas não vou usar todos os slides que estão aqui, que ela é uma apresentação mais longa, falando um pouquinho daquilo que nós temos feito hoje na CETESB. E, Hélio, quando você achar que é suficiente, você me avisa, tá? Tá bom. Para controlar a questão de tempo. Nós procuramos, dentro da CETESB, estabelecer algumas linhas que seriam importantes a partir de 2019, que foi o início dessa gestão. Então, trabalhar a parte da inovação, né, a busca de novas tecnologias, trabalhar no que diz respeito ao licenciamento, um foco muito grande do ponto de vista da eficiência do licenciamento, mas também as boas práticas necessárias na empresa e como deveria acontecer essa relação entre os públicos interno e externo, trabalhar em algo que para nós hoje é o foco principal, que nós chamamos de CETESB, de portas abertas, que é exatamente atender as demandas e muitas vezes atender previamente, orientar, de forma que esse licenciamento possa ser mais rápido, justamente porque nós damos uma orientação ao empreendedor. E essa é uma parte importante do trabalho da CETESB. E também buscar um bom ambiente de trabalho para as pessoas que estão aqui conosco. Nós temos mais ou menos 1.700 funcionários na CETESB, com 46 agências, então são muitas pessoas, né? E eu vou passar um pouquinho para vocês, então, do que está sendo feito. No que diz respeito às nossas atividades principais, nós começamos a fazer algumas adequações sistêmicas, na CETESB, quando entramos em 2019. Havia aqui solicitações abertas desde 1998, então tinha muitas inconsistências do ponto de vista de sistema, e era preciso revisitar tudo isso para eliminar aquelas pendências e ter indicadores claros do trabalho da CETESB. Isso foi feito com base na ideia de um monitoramento diário também, para que nós soubéssemos quais eram os pedidos pendentes e como nós deveríamos trabalhar. Eu vou depois explicar o resultado desse trabalho, mas também fizemos algumas missões. Vamos buscar tecnologia fora do Brasil para poder trazer uma modernização para o licenciamento no Estado. Então, uma delas foi na Espanha, e hoje nós estamos trabalhando aqui na parte técnica para ter resultados claros e, por exemplo, avançar na questão do CDR, na transformação de resíduos em energia, usando modelos, né, que vêm de outros países. Então, estivemos na Espanha com esse propósito, acompanhamos também a missão China do governador João Dória, e ali com várias apresentações mostrando aos possíveis interessados em empreender no estado de São Paulo como funciona o licenciamento no estado de São Paulo.
E acho que essa é uma parte importante, porque muitas vezes há dúvidas, enfim, parece que há uma dificuldade muito grande para empreender do ponto de vista das regras. Então, nós tivemos essa oportunidade de ir até lá e mostrar e falar, né, sobre isso, fazer palestras de como funciona isso aqui. Eu não coloquei nos slides, mas nós estivemos também na missão dos Emirados Árabes, também com esse propósito, né, de mostrar o Estado de São Paulo para outros países e como funciona licenciar no Estado de São Paulo e desenvolver atividades no Estado de São Paulo. Então, o governo de São Paulo abriu um escritório na China, e eu acho que, como houve também muita especulação em função disso, é importante frisar que esse escritório é um escritório para os empreendedores de São Paulo, em que eles lá têm um espaço para poder trabalhar melhor e negociar com outras empresas chinesas. Não tem nenhuma ligação com o governo chinês em si, e sim um espaço para que empreendedores, empresas de São Paulo possam efetivamente fazer negócios na China, né? Trabalhamos temas como a logística reversa. Então, a logística reversa, que é associada à questão, vamos dizer assim, de uma visão muito mais ampla, né, de não somente colocar produtos nas mãos do consumidor, mas também buscar os produtos pós-utilizados e buscar também os resíduos desses produtos, é um fator importante que surge com a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 e vai evoluindo até os dias de hoje, né, a verificar como isso pode ser implantado no estado de São Paulo. E enquanto eu estive à frente da Secretaria do Meio Ambiente, nós publicamos em 2015 uma resolução que tratava exatamente da necessidade de que as novas licenças e a renovação das licenças estivessem atreladas à logística reversa. Esse foi um trabalho importante que agora se refletiu numa continuidade de trabalho da própria CETESB. E hoje nós temos, na logística reversa do Estado de São Paulo, mais ou menos 1.848 empresas inseridas nesse tema, e olhando para outras empresas que têm interface com o Estado de São Paulo, mais ou menos 2.869 empresas. Significa dizer que, para você licenciar no Estado de São Paulo ou renovar licenças, necessariamente é preciso realizar a logística reversa. Esse foi um grande avanço do Estado de São Paulo, porque, na verdade, a aplicabilidade da lei também dependia daquilo que os estados viessem a fazer, e nós conseguimos buscar e atender a esse avanço, fazendo essa relação com o próprio licenciamento, que é o foco da CETESB, e com critérios, logicamente. Aqui, um pouquinho para vocês conhecerem os termos que nós temos, né, os signatários de termos de compromisso em logística reversa com o Estado de São Paulo. Então, são vários setores representados, desde embalagens, né, óleos, baterias, pilhas, eletroeletrônicos, enfim, e é todo um trabalho que a CETESB faz em conjunto com os setores aí representados, essas empresas representadas pelas associações, de forma a avançar nesse tema no Estado de São Paulo. A CETESB também... Você pode falar um pouquinho o que é essa logística reversa, dar um pouquinho mais de detalhe? Posso. Então, na verdade, assim, normalmente, até 2010, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tínhamos, e qualquer empresa trabalhava no conceito de logística, que é um conceito do setor de administração de empresas. Vamos dizer, pensar num produto, vou trabalhar na produção desse produto, colocar no mercado, entregar para o consumidor, está resolvido o problema da empresa. A partir da legislação de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, 12.305, surge essa visão da chamada logística reversa. Além de colocar o produto no mercado, entregar ao consumidor, o fabricante precisa pensar no retorno daquele produto pós-utilizado, como no caso dos eletroeletrônicos, para que haja uma destinação ambientalmente adequada.
Então, eu não posso pegar um eletroeletrônico, um celular, um equipamento desse tipo e simplesmente levar para qualquer local, colocar num aterro ou no lixão, porque isso vai gerar um problema de contaminação do solo. Então, a lei procurou trazer uma responsabilidade para quem coloca o produto no mercado, de forma que, ao colocar o produto no mercado, também assuma essa responsabilidade sobre a gestão do produto pós-utilizado ou das suas embalagens, né? Então, por exemplo, quando nós adquirimos produtos no supermercado e temos lá a questão das embalagens, quem seria o real responsável pela destinação adequada daquelas embalagens? E essa legislação, ela traz toda uma sistemática de responsabilização, que está sujeita a acordos setoriais, a termos de compromisso, a depender da hipótese. O Estado de São Paulo trabalhou isso no licenciamento, e foi o primeiro Estado brasileiro a trabalhar dessa forma. Então, a partir daquela resolução, que foi publicada em 2015, quando eu estive à frente da secretaria, já vinculando a renovação da licença de quem fabrica a ter um sistema de logística reversa, dar uma opção para o consumidor de que ele venha, né, em certo sentido, a ter para onde levar aquele produto pós-utilizado, depois que ele não vai mais utilizar, ou então a embalagem do produto. Essa é a ideia. Por isso que hoje nós temos aí todos esses setores envolvidos em termos de compromisso com o Estado de São Paulo. Aqui eu vou passar direto a um pouco dos relatórios que nós publicamos, mas só para dizer para vocês que estão à disposição no site da CETESB, e a CETESB trabalha muito com transparência, então quem quiser acessar, saber detalhes de como nós estamos, né, em qualidade, nós vamos falar hoje especificamente sobre saneamento, sobre a questão da qualidade das águas no nosso estado, mas esses relatórios estão à disposição, inclusive o de qualidade de águas interiores, que vai sair em agosto, ele já está à disposição no InfoAguas, que é dentro do site da CETESB, já pode ser acessado, né? Bom, eu estou dando um geral, né, e óbvio que depois nas perguntas acho que vocês vão entrar nos pontos que sejam de maior interesse. A CETESB também tem um trabalho muito grande no que diz respeito à qualidade do ar. Então, o trabalho de qualidade do ar da CETESB, ele começa em 1972. Então, ele é longo, ele tem um monitoramento desde 72. Atualmente, nós temos 87 estações de monitoramento de qualidade do ar, estações na região metropolitana de São Paulo e também outras estações no interior. Isso gera mais de 14 mil dados diários. E esses dados, eu não estou aqui com o slide que fala da nossa rede, mostra a rede telemétrica, mas esses dados, eles são dados totalmente automatizados, sem nenhum manuseio, e nos mostram a nossa condição. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, onde nós temos uma preocupação muito grande, muitas vezes com a poluição emitida pelos veículos, nós temos dados que mostram que o monóxido de carbono, que é a emissão pelos veículos, não chega aos índices máximos preconizados pela Organização Mundial da Saúde desde 2008, ou seja, nós estamos abaixo daquilo que seria o máximo aceitável para uma boa condição de saúde. Esse trabalho, tanto de qualidade do ar, quanto de qualidade do ponto de vista da água, né, mesmo da gestão de resíduos que a CETESB faz, é sempre voltado para a saúde das pessoas. O grande objetivo do trabalho da CETESB, como uma companhia ambiental do Estado de São Paulo, é que tudo seja feito para que as pessoas que vivem no estado de São Paulo tenham qualidade de vida e tenham saúde. Então, aqui é um pouquinho para vocês saberem, né, dos dados que nós temos, das estações, tanto estações fixas quanto móveis, e por que essas móveis também? Porque se utiliza primeiro as móveis para verificar os melhores locais, para depois estabelecer estações fixas, né? Então, esse é um trabalho importante. Esses também, dados são públicos? São públicos, tá? No monitoramento da qualidade do ar, nós também fazemos os comandos de fumaça preta
que é justamente para verificar nos caminhões, né, como está essa emissão e se estão dentro dos padrões aceitáveis. Aqui, os dados que eu tenho ainda são de 2019, porque por conta da pandemia, nós não fizemos em 2020 ainda nenhuma operação. Essa operação, ela vai levar, né, os nossos técnicos para o front, onde eles vão efetivamente estar em determinados pontos e vão fazer essas medições. Vocês podem ver aqui que nos dados de 2019, né, nós tivemos lá 102 pontos de medição, então é tudo feito ao mesmo tempo, com pontos no estado todo, é uma operação integrada com a polícia rodoviária, então é uma mega operação. E com a questão da pandemia, então, nós optamos por ainda não fazer nenhuma medição específica por conta da questão das pessoas ali envolvidas. Mas também é um trabalho importante para verificar como estão essas emissões em termos práticos, né? Aí eu vou voltar para aquele primeiro ponto que eu mencionei para vocês, que é a eficiência no licenciamento ambiental. A CETESB veio trabalhando muito em termos de eficiência, né, em buscar uma produtividade. Eu acho que muitos que têm que licenciar já levantaram a questão, olha, a gente vai lá pedir uma licença e demora muito tempo, e é muito difícil, é muito complicado. Então, nós passamos a fazer aquele monitoramento para melhorar esses índices do ponto de vista do licenciamento, inclusive melhorar isso com outros órgãos externos. Então, em 2019, nós fizemos um trabalho grande junto ao Comaer, por exemplo, eu estou usando aqui uma das questões, que era a interface entre normas da área aeronáutica com o regramento do licenciamento na CETESB para, por exemplo, certos empreendimentos, como empreendimentos com aves, né? E se aquilo, de fato, na gestão de uma determinada atividade, poderia gerar um aumento de aves que pudesse interferir, por exemplo, na segurança aeroportuária. E esse trabalho foi feito, foi exitoso para rever aquelas normas e que pudéssemos, então, trabalhar com vários empreendimentos que estavam impactados por conta dessa atividade. Com isso, nós conseguimos avançar nos indicadores de licenciamento da CETESB. Então, esses dados aqui são os mais recentes, nós ainda não divulgamos, então vocês são os primeiros a ter acesso a esses dados, vocês estão participando dessa live, vendo, né, o quanto nós avançamos em termos de atendimento nos nossos pedidos de licenciamento. Aqui vocês têm 3 índices, né? Aqueles que estavam pendentes até 2019, as pendências em 2020 e tudo aquilo que foi atendido. Então, nós conseguimos atingir alguns parâmetros muito interessantes, que é o que eu quero mostrar para vocês nesse slide. Por exemplo, a média, né, de solicitações atendidas em 2020 por dia útil é uma média de 204 solicitações por dia útil, né? Nós temos 46 agências. Até junho, nós atendemos 24.583 solicitações. Esse dado ele foi atualizado até sexta-feira. Então, vejam, 2019, comparado aos anos anteriores, nós conseguimos aumentar a produtividade em 36,8%. Isso, na verdade, significou que o melhor ano da CETESB, que tinha sido o ano de 2015, em 2019, ele foi superado em 16% ainda. Portanto, 2019 acabou sendo o ano mais eficiente da CETESB nos 52 anos da CETESB, atendendo em torno de 60 mil pedidos de licença. Quando a gente fala atendendo, né, não quer dizer que foram 60 mil licenças concedidas, mas 60 mil atendidas, analisadas e respondidas, né? E agora, o último dado, que eu acho também que é interessante para vocês saberem, em 2019, nós estávamos com uma média
de atendimento de 56 dias para atender pedidos formulados em 2019. Então, demorava 56 dias para você obter a resposta. Agora, nós estamos com essa média para 2020 em 31 dias. Então, nós conseguimos reduzir ainda mais o trabalho, né, a média de atendimento relativa ao ano anterior. Aqui, esse slide também eu gosto muito, porque são os indicadores de licenciamento. Como vocês podem ver, o ano mais eficiente anterior tinha sido 2015, com 51 mil pedidos. Fomos para 60 mil no ano passado, e temos agora uma, vamos dizer, expectativa de chegar a 53 mil para esse ano. Essa expectativa não é uma expectativa porque nós vamos cair a produtividade em relação ao ano passado, mas é uma expectativa em função do número de pedidos que nós estamos tendo esse ano. Então, para quem reclamava muito do tempo, no que diz respeito ao licenciamento, nós estamos numa média de 31 dias para atendimento, que é algo, assim, bastante histórico, eu diria, né? Os investimentos aqui em 2019 também, eles foram da ordem de 13 bilhões de reais, e nós ainda estamos em análise em muitos outros bilhões de reais agora, também para nós termos uma ideia do que é o estado de São Paulo, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do licenciamento, atrelado também ao tema do saneamento, que foi o ponto que o Hélio me pediu para abordar, né? O que nós fazemos como CETESB? Nós fazemos o monitoramento, em especial, da qualidade dos recursos hídricos, do ar e do solo. É aquilo que eu falei, muitas vezes nós não vamos realizar a atividade diretamente, nós vamos ter outras empresas que vão realizar a atividade, mas a CETESB faz o monitoramento dessas atividades, por atribuição legal. A CETESB, então, é o órgão ambiental do Estado de São Paulo. Por exemplo, a Secretaria faz o planejamento e a CETESB é o órgão executivo, né? Nós fazemos isso também com base na Resolução 357 do CONAMA, que fala na verificação dos parâmetros de qualidade e quantidade de água. E esse é um ponto importante quando nós falamos em monitoramento de água no estado de São Paulo, tá? E aqui, só para vocês também terem uma ideia de trabalho da CETESB, a nossa rede, ela começou, né, o início da operação foi em 1974, e nós vamos avançando nesse monitoramento até os dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, na última década, nós evoluímos, avançamos aumentamos, por assim dizer, para mais de 141 pontos de monitoramento. Então, há um avanço muito grande no que diz respeito ao trabalho de monitoramento da qualidade da água. E talvez, muitas vezes, nós olhamos de uma forma leiga, né, até porque nós estamos, assim, muito próximos a uma região metropolitana, com rios que são mais estressados, obviamente, por conta da localização, e não percebemos o quanto isso vem avançando no nosso estado. Mas é importante saber que hoje nós temos mais 141 pontos de monitoramento em relação a 10 anos antes, né? E esse é um ganho muito grande para nós como Estado. Está aqui a nossa tabela, né, que vai mostrar isso, da evolução da amostragem da rede nesses 10 anos, tá? Em 1974, nós tínhamos 47 pontos. E agora nós estamos em 2019 com 477 pontos de monitoramento. Então, de 47 para 477. É algo bastante significativo. E na última década, só na última década, foram 141 pontos de monitoramento. Então, isso nos mostra, né, ter os dados, vamos dizer assim, fazer o monitoramento na verdade, um fator importantíssimo para o planejamento das políticas públicas. É fundamental, na verdade, para o planejamento das políticas públicas. Essa demanda, ela vem para a CETESB via comitês de bacia,
né? Os comitês de bacia vão trazer essa demanda e a CETESB vai fazer essa análise pensando não só nos pontos de captação, onde nós vamos pegar a água para beber, mas também em vários outros fatores. A gente vai escolher, né, levando em conta, por exemplo, o uso múltiplo dos corpos d'água, então, vai levar em conta também situações onde há um reenquadramento do corpo d'água, como aconteceu no Rio de Jundiaí, que nós tivemos uma melhora muito grande da condição do rio, quais são os pontos estratégicos de monitoramento, quais são os trechos mais críticos dos rios, e tudo isso vai levar a CETESB, então, a definir esses pontos de amostragem da rede, né? Aqui nós não vamos parar, mas por que se faz hoje um monitoramento da qualidade da água? Para que nós tenhamos um bom diagnóstico da qualidade das águas no nosso estado. E, como eu falei, nós temos isso desde 1974, então é um patrimônio do estado de São Paulo que nos permite identificar quais são as áreas prioritárias para o controle da poluição das águas, quais são as ações preventivas que nós temos que tomar e quais são as ações corretivas, não só por parte da CETESB, mas também por parte dos outros órgãos que compõem, né, o sistema de infraestrutura e meio ambiente do estado de São Paulo hoje. E isso vai ajudar também a ter padrões claros para o abastecimento público, em termos práticos. Aqui também nós não vamos parar, mas eu acho que é importante entender que hoje a CETESB conta com vários laboratórios, esses laboratórios são descentralizados, né, e quando nós fazemos toda essa medição da questão da água, vai por região já em todos esses locais, onde nós temos os nossos laboratórios que vão fazer as análises e trazer então para nós esse diagnóstico da condição da qualidade de águas no nosso estado, tá? Tanto a chamada amostragem manual, como vocês estão vendo, como a amostragem automática por parte das nossas estações automáticas, que permitem, então, esse controle em termos práticos, né? E aí eu queria colocar um pouco para vocês os resultados que nós temos até 2019. Como eu falei, o novo relatório vai ser publicado em agosto de 2020, mas aqui eu já tenho resultados que podem ser apresentados para vocês. E eu acho que o principal, e eu vou focar nesse slide, que é o índice de qualidade da água no estado de São Paulo, ele é muito importante porque ele nos mostra o seguinte, que 71% da nossa questão das águas, né, que nós usamos, vão apresentar uma qualidade boa e ótima. E apenas 15%, vamos dizer assim, é que vão estar num parâmetro ruim, e são esses 15% que nós temos que perseguir para mudar o padrão de qualidade. E essa talvez não seja a nossa percepção no dia a dia, justamente porque nós estamos aqui numa cidade, né, nós temos o Rio Tietê, o Pinheiros, né, eu aqui na CETESB estou em frente o Rio Pinheiros. Então, nós temos uma percepção, muitas vezes, que é uma percepção de que, não, a qualidade das águas no estado de São Paulo não é boa. Mas, em termos práticos, como eu falei, 71% desses corpos está em qualidade boa ou ótima, e apenas 15% não, né? Então, não quer dizer que nós não tenhamos que melhorar, mas é bom nós entendermos qual é a realidade que nós temos no nosso estado. Também a Grande São Paulo, é importante entendermos que ela está próxima à cabeceira do Rio Tietê, então, por características próprias, nós vamos ter uma capacidade menor de diluição aqui da carga, e isso tem uma influência do ponto de vista prático, que vai gerar uma dificuldade maior para avanços nessa área, em termos práticos. Mas mesmo assim, eu queria mostrar para vocês, aqui eu não vou parar, não, esse daqui a gente já passa para o Rio Pinheiros, então eu só queria mostrar para vocês que, em termos práticos, mesmo assim, se nós formos comparar 10 anos atrás,
com os dados que nós temos hoje, nós vamos ver que a carga orgânica que nós tínhamos nesses corpos há 10 anos atrás era de 449 toneladas dia, e que hoje nós estamos num patamar de 198 toneladas dia. Então, em termos práticos, isso nos leva, né, à conclusão de que nós conseguimos sim avançar bastante nesses 10 anos. E nós temos, em termos também concretos, né, que a coleta de esgoto no estado de São Paulo, ela está em torno de 90% e o tratamento de esgoto em torno de 60%. Então, onde nós temos que avançar é justamente na universalização do tratamento do esgoto. Acho que esse é o grande ponto de avanço, o grande ponto, né, para o Estado de São Paulo e para as políticas públicas em termos práticos do Estado de São Paulo. E aí, falando desses 15%, que são os 15% mais difíceis para nós, entra, por exemplo, o projeto do Rio Pinheiros, o projeto de despoluição do Rio Pinheiros, da calha, né? E nós já temos aí alguns resultados do ponto de vista de oxigênio dissolvido em relação à calha principal e os afluentes do Pinheiros, que vão nos mostrando uma, vamos dizer assim, melhora, né, em relação à média dos últimos 5 anos e o ano de 2019, é uma melhora progressiva nos níveis, né, uma melhora mais significativa em afluentes, como, por exemplo, no córrego Pirajussara. Isso não quer dizer que a gente ainda não tenha um longo caminho para atingir aquele objetivo maior, que é o objetivo de despoluição. Mas nós já temos alguns dados interessantes para serem trabalhados, inclusive no que diz respeito ao desassoreamento do rio, que também está sendo feito e também nos mostra a qualidade dos sedimentos que são retirados do rio, e mostrando que esses sedimentos, eles se encontram numa característica bastante positiva, sem uma carga orgânica pesada, e seja de indústrias, né, ou de carga orgânica mesmo. Então, acho que esses sedimentos, eles estão como sedimentos mais arenosos, tanto na calha do rio, quanto nos afluentes, e são sedimentos classificados como não orgânicos. Então, isso indica, né, que eles não estão, em certo sentido, acumulados no rio, e é uma tendência positiva para os resultados do projeto do Pinheiros. A gente percebe que o próprio desassoreamento que vem sendo conduzido pela EMAI, ele se mostra positivo e tem influenciado positivamente na qualidade, por assim dizer, da água desse corpo. E, portanto, aí temos uma boa perspectiva para esse projeto, por assim dizer, que é o projeto de despoluição do Rio Pinheiros. Eu costumo falar muito que esse é um projeto que envolve, né, em especial, algo que nós poderíamos chamar de uma reapropriação urbana do rio. Então, levar em conta, né, as condições, inclusive, de odor, de poder ter atividades próximas ao rio, então as pessoas terem uma percepção diferente no que diz respeito ao Rio Pinheiros. E isso fica mais claro nesse projeto atual, que é um projeto que trabalha também com o tratamento da carga orgânica naqueles tributários afluentes que levam depois a água ao Rio Pinheiros, de forma que não haja só um uso de uma tecnologia, mas sim um real tratamento daquela água, né, que tem uma carga orgânica problemática. Então, isso também é um ponto de sucesso para esse projeto, além do que os contratos todos são contratos celebrados, como nós diríamos na área do direito, com obrigação de resultado. Então, é preciso atingir determinados parâmetros para obter o pagamento. E isso é bastante positivo, porque não basta prestar o serviço, é preciso atingir os parâmetros, e com isso nós vamos tendo um avanço em termos práticos, tá? Eu vou passar os próximos, né?
diretamente. Queria mostrar para vocês, aqui acho que a gente não precisa parar, já falei sobre esse ponto específico, e queria então deixar no final aqui a ideia dos nossos relatórios, mencionar para vocês que, muito embora a nossa publicação venha acontecer somente em agosto, nós temos já no sistema InfoAguas, tá, à disposição um relatório de qualidade de águas interiores. Então, se alguém quiser acessar e verificar esse relatório, já é possível verificar e já está à disposição de vocês, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais disso. Eu não sei como nós estamos de tempo, Hélio, se eu ainda posso apresentar mais alguns aspectos ou não. Você pode me dar o norte. Poderia, eu acho você, no máximo, aí mais 10 minutos, se tiver material, e aí a gente para conversar. Tá bom. Então, eu vou colocar mais algumas questões gerais para vocês, que são, na verdade, os trabalhos que a CETESB vem fazendo em termos práticos. Nós estamos trabalhando muito na parte de compliance, tanto com públicos externos quanto interno da nossa empresa, né? Então, buscamos temas de interesse como assédio moral, assédio sexual, questões de improbidade, código de conduta, para orientar os nossos servidores e nossos funcionários em como trabalhar e evitar problemas nessa área. E esse tem sido uma forma de trabalho muito bem recebida internamente, os funcionários têm gostado muito. E temos buscado também, e esse é o nosso principal programa, como eu falei no início, o CETESB de Portas Abertas, que é a troca de experiências e conhecimento e parcerias com o próprio setor empresarial. Então, um resultado positivo foi o nosso trabalho durante a COP, né, preparatório para a COP 25, que aconteceu no ano passado na Espanha, e que era exatamente um protocolo climático voluntário para as empresas que elas quisessem aderir, né, mostrando o que, de fato, seria relevante na agenda climática. No lançamento desse protocolo, nós tivemos 55 aderentes, não são 55 empresas, porque muitos aderentes foram associações representando setores inteiros, e hoje nós já temos 102 aderentes. De dezembro do ano passado para junho agora, nós já dobramos o número de aderentes nesse protocolo. Então, foi um sucesso muito grande. Aqui é um pouco também associado à mudança do clima, mas eu não vou parar nesse ponto. E passamos a reavivar a ideia das câmaras ambientais. Aqui eu coloquei as 10 primeiras, mas nós já temos novas câmaras ambientais. Então, no tema da construção, área têxtil, madeira, comércio e derivados de petróleo, setor químico, voltar a discutir com o próprio setor, né, envolvido, setor privado, quais os avanços necessários para o licenciamento. Então, em resíduos sólidos, no setor sucroenergético. Esse trabalho tem se mostrado muito exitoso no âmbito da CETESB, e aqui eu só peguei um exemplo para mostrar para vocês, que até foi um exemplo que eu apresentei na missão China, que a gente tinha na produção do álcool uma metodologia específica, que era licenciada, né, e que se utilizava ali uma quantidade enorme de vinhaça para poder fazer a produção, justamente por conta dessa metodologia que está aqui na foto, né, e isso gerava danos ao meio ambiente, gerava proliferação da chamada mosca do estábulo, e era um problema ambiental em termos práticos. E aí, o que nós tivemos, né? Nós tivemos, por uma empresa, nesse caso, uma empresa chinesa, por isso que até nós apresentamos isso lá na missão da China, trazendo uma metodologia onde foi possível reduzir a aplicação da vinhaça a 1/6 do volume original e também fazer uma aplicação que é, na verdade, direcionada, como vocês podem ver nessas imagens. Essas fotos foram tiradas por nós fizemos uma visita à empresa, né, no interior de São Paulo, inclusive para conhecer, já com as diretorias que teriam que definir, vamos dizer, o uso dessa nova metodologia,
e, em termos práticos, isso gerou uma rápida evolução no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Então, esse é apenas um exemplo, né, de como nós estamos trabalhando hoje para também ter um licenciamento mais dinâmico. Aliás, essa é a palavra de ordem, né? O licenciamento, ele é um procedimento dinâmico, então ele precisa estar dentro daquilo que está acontecendo na ordem dos fatos no dia a dia das atividades econômicas. Por isso que ter a proximidade com o setor privado nos ajuda bastante a avançar no próprio regramento que nós aplicamos no licenciamento ambiental. Por isso que toda vez que nós temos uma evolução tecnológica, essa evolução tecnológica tem que rapidamente se tornar numa evolução no próprio licenciamento. E é isso que a CETESB tem procurado fazer, essa é a realidade atual da CETESB. E é um benefício para todos, né? Para quem desenvolve atividade, para os nossos técnicos que estão em constante atualização e avanço no processo produtivo de uma forma sustentável e atendendo aos critérios ambientais. Queria também mostrar para vocês que a CETESB utiliza muito a chamada sala de cenários, que é uma sistemática interessantíssima para o licenciamento, onde você consegue colocar claramente onde vai se inserir um novo empreendimento e que tipo de interface esse empreendimento pode ter com áreas de preservação permanente, com impactos que venham a ocorrer naquela região. E a sala de cenários é uma metodologia utilizada, inclusive um sistema que a CETESB utiliza, e que sempre, né, foi utilizada para o licenciamento. A partir de 2019, nós passamos a disponibilizar esse acesso à sala de cenários também para os empreendedores, para que isso venha facilitar o seu licenciamento. Então, você pode colocar o seu projeto já inserido na sala de cenários e verificar os impactos e a melhor alternativa locacional para o projeto. Então, são formas, né, de tornar o licenciamento também mais ágil e mais rápido, tá? E o último ponto que eu quero colocar para vocês, mas que não é menos importante, pelo contrário, ele é muito importante, é olhar também para a qualidade de vida dos nossos empregados. Então, a CETESB tem que ser um local interessante para se trabalhar, um local onde as pessoas se sintam bem em trabalhar. E aí nós criamos também uma área interna voltada para essa ideia do melhor ambiente de trabalho. E aqui, só para mostrar para vocês, um dos projetos dessa área foi uma horta solidária proposta dos próprios funcionários. Essa horta solidária foi colocada aqui na cobertura de um dos nossos prédios, na sede, e ficou muito interessante, foi toda montada com, enfim, sobras ali, então é todo o próprio material utilizado, né, material assim, que nós podemos chamar não de reciclado, mas reutilizado de outros usos, e a ideia inicial era de que aquela horta, então, os resultados fossem para os próprios funcionários, mas depois discutindo internamente, eles mesmos definiram que a melhor utilização seria a distribuição das verduras e legumes para os nossos colaboradores da área de limpeza. E assim, então, foi feito. E aí vocês podem ver na primeira foto, é exatamente o dia que nós fizemos a primeira distribuição, né, de verduras e legumes para os nossos colaboradores na área de limpeza da própria CETESB. Então, esse é um dos projetos, mas a gente continua avançando nesse tema, de forma também a ter esse ambiente de trabalho mais agradável, tá? Eu acho que, assim, dá um norte, né, uma ideia do que a CETESB tem feito hoje, e eu me coloco, então, à disposição para responder questões, enfim, conversar com vocês, e agradecendo mais uma vez a atenção de todos, de todo mundo que está aí participando com a gente, nessa tarde, nesse final de dia aqui, e muito obrigada, Hélio, mais uma vez pelo convite. Ok, muito obrigado aí pela tua apresentação, que eu acho que foi bastante ilustrativa. Queria começar falando uma questão, que é a questão do lixo doméstico, né? Que se fala muito que existe já
determinadas legislações que obriga que os próprios municípios tratem o seu lixo. Como é que anda essa questão hoje no estado de São Paulo? Então, o tema de resíduos sólidos, ele tem interface em duas leis principais no nível federal, tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto a própria Lei de Saneamento. Então, os municípios, eles continuam responsáveis pela gestão de resíduos sólidos no âmbito municipal. Isso não foi alterado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas a política de resíduos agregou mais algumas situações, como, por exemplo, a questão da logística reversa no caso das embalagens. E nós sabemos que no resíduo domiciliar, boa parte do resíduo domiciliar é composta por embalagens. Então, a ideia, né, é que quanto mais nós avançarmos na logística reversa e naquele papel que o próprio setor privado deve fazer, isso vai diminuir a quantidade de gestão que o município precisa fazer. No estado de São Paulo, nós não temos lixões hoje, é importante frisar, e nós temos 97% de destinação adequada dos resíduos. Significa dizer o seguinte, que aqueles 3%, não porque são lixões, mas porque muitas vezes eles ficam num padrão inadequado e a CETESB ela pode multar, ela pode determinar que o município faça dessa ou daquela forma e pode até interditar o aterro municipal. Mas não há nada dentro do padrão que seria o padrão lixão. Agora, é claro que esse tema é um tema que demanda ainda um avanço muito grande no âmbito do Brasil, porque no Brasil como um todo, nós ainda temos mais de 50% de destinação inadequada de resíduos. Então, a realidade do estado de São Paulo é muito, muito diferente da realidade do país como um todo. E aí, obviamente, nós ainda não temos nem muito claro os planos de gestão de resíduos dos municípios, né, a chamada eliminação dos lixões, que foi sendo postergada diversas vezes, era primeiro em 2014 e foi sendo postergada, e agora, com este quadro de pandemia, muito provavelmente o novo prazo acabe sendo postergado novamente por falta de recursos por conta da pandemia. Então, esse tema, ele é um tema muito sensível para nós ainda como Brasil, né? Um tema onde nós vamos ter ainda bastante dificuldade para avançar, eu diria. Então, assim, eu me lembro que havia um prazo para os municípios, cada um ter autonomia e fazer. Então, esse prazo, ele ainda não terminou e tem um prazo maior para que os municípios tome responsabilidade sobre os seus resíduos, é isso, né? Na verdade, eles são responsáveis, mas eles ainda não tiveram, assim, aquele prazo final para a eliminação dos lixões, porque ele foi sendo postergado. Então, cada vez que ia vencer o prazo, vinha uma nova regra e postergava, e agora nós estamos com esse prazo suspenso, na verdade, para vencer em 2021. Como eu disse, é muito provável que haja uma nova prorrogação de prazo em função da questão da pandemia. Eu imagino, pelo menos. Tem outra questão, que essa questão da política reversa. A outra é a questão da economia circular. Como é que elas duas estão assim relacionadas aí? Eu recentemente fiz uma entrevista com o Roriz, né, também, e ele é uma das bandeiras que ele defende, né, de que essa prática deveria ser implementada pelas empresas. A CETESB tem alguma influência nisso ou não? Sim, na verdade, quando nós falamos em logística reversa, existe uma ordem de prioridades estabelecida na própria lei. A ideia, por exemplo, vai desde a redução na própria geração dos resíduos até a reciclagem e a reinserção na cadeia produtiva, que seria o verdadeiro conceito de economia circular. Então, alguns setores passaram a rediscutir isso. Acho que lá atrás, no passado, né, nós lembramos ainda daquelas, por exemplo, das embalagens de refrigerante que nós tínhamos que levar ao supermercado de volta, né, e utilizar aquelas embalagens de vidro.
até que nós tivemos, o plástico, ficou mais fácil, não precisa mais fazer isso, mas, em termos práticos, nós ficamos com uma geração enorme de resíduos. Então, em termos ideais, nós acabamos voltando um pouco, né, na economia circular para essa ideia de reinserção na cadeia produtiva. Não vai ser para 100%, mas em grande parte é o desejável. E mesmo no que diz respeito às embalagens das bebidas e dos próprios refrigerantes, nós já temos alguns fabricantes que estão retomando essa ideia de uma economia circular no que diz respeito a essas embalagens. Eu acho que é uma tendência, né, que deve ser seguida a partir daquilo que está na legislação, que precisa ainda ser muito ampliada, porque ainda é muito pequena. A CETESB, como que ela trabalha isso? Ela trabalha dentro desses planos que são apresentados nos termos de compromisso. Então, quando um setor firma um termo de compromisso com a CETESB, ele estabelece quais são as ações que vão ser feitas e quais são as metas. As metas, por exemplo, em termos de redução de colocar aquelas embalagens, por exemplo, em aterro, porque não é o ideal. Se nós queremos a reinserção na cadeia produtiva, eu não vou ficar aterrando aquilo que pode ter uma destinação ambientalmente adequada, seja reinserção na cadeia, seja outra destinação qualquer, que não a colocação em aterro. Eu acho que o Brasil, ele fica um pouco ainda, vamos dizer, ele não avança tanto nesse tema, porque como nós somos um país continental, nós temos espaço de sobra, a gente acha que é ok ficar aterrando tudo. Quando a gente vai para outros países, em comparação, né, eu fiz um projeto FAPESP, né, na USP, que foi um projeto de alguns anos, analisando modelos de gestão de resíduos, juntamente com a Escola Politécnica, com o professor Jorge Tenório da Poli, e ali a gente vê que em outros países como o Japão, onde não existe uma área, né, disponível para aterrar, eles são muito mais efetivos nas práticas que levem a, vamos dizer, uma não geração. Eu acho que vai até além da economia circular, porque não é só a reinserção na cadeia produtiva, mas é um trabalho mesmo de não geração de resíduos. Tanto é que no próprio Japão, mesmo com um certo aumento populacional, mesmo que pequeno, você tem sempre uma redução na geração de resíduos. Por quê? Porque existe um fator que é a própria educação da população para não gerar resíduos. É o contrário do nosso caso, né, onde nós temos muita geração de resíduos ainda. Ela vamos dizer, como se fosse uma geração de resíduos semelhante a um país de primeiro mundo, não sendo um país de primeiro mundo. E nas grandes cidades ela é muito, muito alta. E nós, inclusive, como CETESB, tivemos que tomar várias providências agora no período de pandemia, até porque temíamos um aumento muito grande dessa geração, mas isso, de fato, não se mostrou verdadeiro, acabou não acontecendo esse aumento que era esperado. A CETESB, quer dizer, nessa questão de você fazer em condomínios, de um modo geral também, essa questão da separação, né, dos resíduos, vocês fazem algum trabalho nesse sentido, de incentivar isso? Tem alguma ideia se esse trabalho, né, de separação, ele realmente trouxe algum efetivo resultado aí para a questão ambiental ou não? Então, o trabalho é importante, mas não é tanto o foco da CETESB, no caso dos condomínios, porque como a CETESB faz esse trabalho ligado ao licenciamento, e no caso dos condomínios não é um licenciamento por parte da CETESB, então o nosso foco é mais assim, no licenciamento da indústria ou no licenciamento dessas empresas, né, que vão colocar produtos no mercado, cujo, vamos dizer, o resíduo do produto estaria englobado na logística reversa. Então, aí nós conseguimos, de fato, avançar, que é aquilo que eu falei, aquela resolução 45 de 2015, quando nós publicamos falando, olha, você não vai renovar licenças em São Paulo se não estiver na logística reversa. E eu lembro que, à época, foi muito questionada a resolução. Inclusive, ela foi questionada, olha, não, é ilegal, é inconstitucional, enfim, tudo isso. Hoje,
ela é muito bem aceita. Inclusive, os setores empresariais nos pedem para que os demais que não estão ali englobados estejam, porque é uma forma também de criar uma regra que atenda aos critérios concorrenciais, que todos estejam sujeitos, por assim dizer, a essa regra. E nós tivemos também questionamento em juízo de algum setor sobre, olha, por que a CETESB cobra só do fabricante? Né, que é um ponto, porque nós licenciamos o fabricante. Então, nós não temos como falar, por exemplo, no caso do licenciamento, é o licenciamento do fabricante, então a CETESB não vai estar cobrando nem dos condomínios, nem de outros setores. E o Tribunal de Justiça, né, ele foi muito claro no sentido de que a CETESB cobra de quem ela licencia, assim como outros stakeholders vão cobrar nas outras esferas. E a CETESB tem feito um trabalho junto aos municípios para incentivar os municípios que possam fazer também algo semelhante no que diz respeito ao comércio, porque o alvará de funcionamento do comércio, por exemplo, é concedido pelo município. Então, o município teria aí, no caso da concessão do alvará e da renovação do alvará, a possibilidade, né, de discutir, olha, você tem pontos de entrega voluntária ali, onde o consumidor poderia levar os resíduos, não só a coleta seletiva municipal, mas os próprios pontos de entrega. Então, eu acho que cada um tem que atuar dentro da sua esfera, né, para nós avançarmos nesse tema de uma forma mais ampla. Você falou também do caso aí de um projeto do Linhaça, né, que vocês conseguiram. Esse projeto foi um projeto de pesquisa da própria CETESB ou não? Não, esse foi um projeto que veio da própria empresa, a empresa privada desenvolveu essa tecnologia e mostrou para a CETESB que não era uma aplicação, vamos dizer assim, pulverizada no geral, ela era direcionada, mas mesmo assim ela causava um impacto ambiental menor, porque você, ao fazer a aplicação direcionada, conseguia aplicar uma quantidade muito menor de vinhaça do que o que era aplicado antes. Desculpem. E aí, em termos práticos, nós levamos, né, os nossos técnicos das áreas que fazem o licenciamento para conhecerem efetivamente aquela nova sistemática trazida pela empresa, de forma que o nosso regramento também, ao conceder a licença, pudesse atender e aceitar esses novos parâmetros que seriam mais interessantes, inclusive do ponto de vista ambiental. Então, não houve um projeto de pesquisa, mas é importante dizer que a CETESB tem se preocupado em desenvolver a sua área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje nós estamos com 2 projetos sendo elaborados que envolvem pesquisa e desenvolvimento com a academia e com o setor privado. Um deles voltado para a geração de energia, eu vou falar mais desse, porque o outro ainda é mais embrionário, mas para a geração de energia, né, a partir de resíduos, e é um projeto que envolve uma universidade pública e envolve também o setor privado que trabalha a gestão dos resíduos, de forma que nós tenhamos o conhecimento técnico da CETESB, o setor privado que faz a gestão e o conhecimento científico da academia, todos atuando em conjunto. E isso é bastante interessante, eu acho que até o formato que a FAPESP tem dado, né, em alguns dos seus editais, para que nós possamos avançar rapidamente para aquilo que seria o desejável, que é uma evolução nas próprias políticas públicas. Então, de uma forma mais rápida, nós conseguimos mudar o regramento e avançar no licenciamento, porque o próprio órgão licenciador já participa desse momento inicial da pesquisa. Então, nós temos algumas escolas, né, da universidade participando, mais a CETESB, e mais o setor privado em conjunto. Eu acho que é uma forma interessante de se trabalhar hoje. Questão da qualificação dos funcionários da CETESB. Como que é a distribuição deles? Eles são pessoas
com educação básica, com educação superior, com mestrado, com doutorado? Como é que mais ou menos é essa distribuição dos funcionários atuais da CETESB? Olha, nós temos o grande capital da CETESB, né, na verdade, o conhecimento técnico da CETESB. Então, os nossos profissionais, eles são altamente capacitados, muitos com doutorado e com capacitação fora do país também. E a CETESB incentiva isso. Então, nós temos recursos que são direcionados para essa finalidade. Sempre que possível, eles participam de eventos fora do Brasil, apresentam trabalhos fora e também estão sempre, vamos dizer, atualizando seus conhecimentos, porque isso é fundamental para manter, né, vamos dizer, esse posicionamento da CETESB como um órgão de destaque. É importante notar que, por exemplo, para alguns temas, como até convenções internacionais, convenções que tratam de resíduos, a própria CETESB é o centro regional para essas convenções. Então, não há uma representação, por assim dizer, no nível federal, e sim na própria CETESB, dada a importância que se dá para esse conhecimento técnico que a CETESB tem hoje. Isso para nós é motivo de orgulho, mas também é um motivo de responsabilidade e de contribuição que, ao nosso ver, nós temos que dar para os demais estados brasileiros que não têm a mesma condição que nós temos, né? E por isso também nós fazemos muitos termos de cooperação com outros estados, e todo o conhecimento científico que nós temos aqui, todo o conhecimento técnico, nós disponibilizamos para os demais estados. Então, no ano passado, inclusive, eu estive no Fórum de Governadores com o governador João Dória, disponibilizando todo o nosso programa de qualidade do ar para os demais estados, e, inclusive, alguns, como Espírito Santo, já estão com um termo de cooperação ativo, a fim, né, de que eles, de fato, possam utilizar desse conhecimento científico que foi desenvolvido aqui. E também é importante saber que a CETESB tem a Escola Superior da CETESB, que é reconhecida pelo CNPq, é bastante diferenciado. Os nossos cursos, eles são muito procurados pelos técnicos também que atuam, né, no setor privado, e os nossos técnicos internos também podem se capacitar na Escola Superior da CETESB. Então, é uma forma que nós temos, né, de manter todos bastante atualizados em relação a tudo que está acontecendo e, enfim, as muitas pesquisas, né, das quais também nós participamos. Então, essa questão das escolas, eu não tinha conhecimento, eu nunca vi, assim, muito marketing, nenhuma informação. Essa escola, os cursos dela são regulares, são mais, assim, não, periódico? Como é que funciona essa escola? Nós temos cursos de pós-graduação, né, e especialização, e cursos específicos relativos a alguns temas. Inclusive, na formação para temas específicos, a CETESB acaba atuando nesses cursos, formando não só técnicos de outros estados brasileiros, mas de toda a América Latina. Então, pena que eu não estou com esses dados agora, mas nós temos dados, assim, muito precisos, né, de números de técnicos de outros países, inclusive da América Latina, que vêm para a CETESB, né, justamente para fazerem essa formação técnica aqui. E é bastante reconhecido, né, é bastante reconhecida a escola pela qualidade dos cursos oferecidos na Escola Superior da CETESB. Vale a pena entrar no site da CETESB e olhar, né, as possibilidades todas. Inclusive, nós estamos aí para lançar mais alguns cursos e, enfim, algumas propostas diferentes de atualização. Então, por exemplo, você pega lá resíduos sólidos, né, e a gente vai e já propõe, quando sai uma nova decisão de diretoria, com novas regras, também cursos específicos para que as pessoas possam saber como trabalhar
àquelas novas regras que a própria CETESB traz, né, e fica muito mais fácil, porque aí a qualidade do licenciamento e dos projetos que nós recebemos também fica melhor. Eu acho que é uma via interessante, porque é uma contribuição que a CETESB dá para também trazer, receber projetos de melhor qualidade do próprio setor privado. Então, a formação na técnica auxilia muito na qualidade dos projetos que nós recebemos depois. Os professores são todos do próprio corpo da CETESB ou são pessoas convidadas? Não, nós temos professores externos também e temos um conselho da escola, que é um conselho de especialistas, grandes especialistas nos temas ambientais, nos diversos temas, né, da pauta ambiental, renomados, né, de universidades públicas. Temos vários professores da própria USP que fazem parte desse conselho externo, inclusive pela importância que se dá aqui internamente ao papel da Escola Superior da CETESB. Então, nós adotamos, né, aquela sistemática que nós usamos também em outras escolas, como na própria USP, né, aquela busca de ter um conselho externo que possa trazer contribuições efetivas para os cursos que são, na verdade, ministrados. Tem já alguma proposta de fazer esses cursos online ou não? Nós temos o que estava em curso, né, um outro curso que estava já em curso, passando para online agora a partir de agosto, e queremos lançar outros que sejam totalmente online, justamente com essa nova característica, né, que nós adquirimos agora com a pandemia, que é exatamente a utilização desses mecanismos novos. Eu, por exemplo, na São Francisco, falando um pouquinho da minha experiência, eu dei aula esse semestre, né, à distância, e as aulas foram muito produtivas. É claro que não serve para todos os cursos, mas para o curso de Direito, eu diria que foi muito produtivo. Tive um quórum muito alto de alunos, né, assistindo as aulas, então eu acho que nós temos que cada vez mais aproveitar essa possibilidade de fazer os cursos assim, até porque você consegue atender muitas vezes um público que está distante e que teria uma dificuldade de vir para São Paulo para poder fazer o curso aqui. A gente tem toda uma infraestrutura para a escola aqui na sede, mas o fato de ter os cursos assim online realmente é bastante interessante. Eu tenho visto como uma experiência bastante exitosa na Faculdade de Direito da USP, e ouvi também essa experiência de outros colegas professores da USP, que foi também uma experiência boa, né? Muito embora a gente fique com saudade dos alunos, não encontre com os alunos pessoalmente, mas eu acho que tem se revelado, de uma forma geral, pelo menos no nível de graduação, né, no nível superior, uma experiência interessante e produtiva. Só para terminar, eu queria uma coisa que com certeza todo mundo gostaria, e principalmente os moradores de São Paulo, que estão às margens do Rio Pinheiros. Quando que você vê efetivamente uma solução para esse problema? Isso é uma coisa de médio ou longo prazo ainda a solução? Então, a proposta da despoluição do Rio Pinheiros, né, ela é muito clara do ponto de vista da gestão do governador João Dória. Então, a proposta de final dessa gestão dentro da linha daquilo que eu falei, que nós chamamos de uma reapropriação urbana do rio. Então, a possibilidade de uma utilização do rio no âmbito urbano, do entorno do rio, a própria usina São Paulo, que vai ser objeto de concessão e para que haja ali restaurantes, atividades, né, em que as pessoas possam frequentar, e ali uma proximidade com o rio, então um rio em condição, né, e é até interessante vocês saberem que o rio hoje, a qualidade da água, a cor da água, ela já está, assim, bastante diferente do que foi no passado. O que nós temos, e que talvez não seja tão perceptível para nós, é essa questão de que o rio foi sendo assoreado, então ele acabou ficando muito raso em algumas partes, e em função disso, ele fica parecendo mais escuro.
Então, este processo de desassoreamento do rio, que hoje é conduzido pela EMAI, ele é um processo fundamental para o resultado final e para, vamos dizer, o resultado de do ponto de vista de visibilidade, né, de enxergar um rio mais claro. Além do saneamento, que está sendo feito pela Sabesp, né, nos tributários, nos afluentes, e com isso você tem ali o tratamento e aquele esgoto não chega mais ao corpo hídrico principal. Eu acho que esse é o grande diferencial do projeto atual, porque, na verdade, não tinha como você ficar ali pensando numa tecnologia que pudesse ser aplicada ao rio, sem trabalhar a parte principal, que é o saneamento. Então, nunca nós chegaríamos a um resultado positivo. E esse é o grande diferencial do projeto atual. Por isso que, no nosso entendimento, nós vamos poder chegar ao final da gestão com esse resultado positivo. Agora, nós temos que entender que isso não vai significar que nós vamos nadar no rio em 2022, ou que nós vamos beber a água do Rio Pinheiros. Isso está totalmente fora para esse momento. Também é importante, né, nós sabemos do quanto de esforço é empregado para se atingir esse resultado positivo nesses 4 anos, porque em outros rios, né, como foi o caso do Rio Tâmisa e do Rio Sena, eles levaram entre 30 e 40 anos para a despoluição, e é importante frisar que também não é possível nadar no Rio Sena. Além disso, né, o Rio Sena, ele tem mais ou menos o dobro, vamos dizer assim, ele tem o dobro de quantidade de água que nós temos aqui na região metropolitana, com a metade da população que nós temos aqui em Paris. Então, isso, em termos práticos, dá uma equação que seria muito mais simples do que a equação que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então, isso tudo para mostrar para vocês que essa proposta de reapropriação urbana do rio, né, de um rio despoluído, no sentido de odor, no sentido de utilização do rio, desassoreado, com a utilização das margens, ela é extremamente positiva para 2022, e é um prazo muito, muito curto. E aí, obviamente, nós vamos ter que continuar as ações nos anos seguintes, para cada vez mais melhorar a condição do rio. Mas em 2022, nós já poderemos ter essa apropriação urbana do rio. O que de fato é algo assim extremamente interessante para nós aqui que vivemos em São Paulo, né? Essa utilização das margens do rio, o fato de você ter ali restaurantes, enfim, olhar o rio não como uma coisa distante, mas como algo próximo que você quer estar ali junto ao rio, que é basicamente o que se faz em Paris junto ao Rio Sena. E também ninguém vai lá e mergulha no rio ou toma água do rio, tá? Então, eu acho que é sempre importante colocar esses aspectos, né, para nós entendermos qual é a proposta, né, e aí entendemos que sim, é viável dentro desses parâmetros que nós estamos analisando e propondo, né, para 2022. Então, nesse caso de 2022, você acha que o odor também que a gente sente quando passa vai estar, de alguma forma, resolvido também? Sim, também, porque existem ações que estão sendo tomadas, né, quer dizer, a CETESB, ela faz o monitoramento, veja, o nosso papel não são as ações, o nosso papel está atrelado ao monitoramento, mas o que eu posso adiantar para vocês é que, olhando os dados dos últimos 5 anos versus os dados de 2019, nós já conseguimos perceber uma diferença, então a CETESB já identificou essa diferença. E isso também é um dado animador em termos de evolução do projeto. E a gente espera que sim, que mesmo no que diz respeito ao odor, nós tenhamos uma diferença, porque não podemos esquecer que esses projetos todos e o trabalho que a Sabesp faz hoje é ligado a essa ideia de obrigação de resultado, ou seja, aqueles contratados, né, que foram ali licitados, eles só vão receber
se eles atingirem o resultado pretendido e proposto no contrato. Isso é muito diferente de eu pagar pelo serviço prestado. Não foi assim que foi celebrado. Então, eles são obrigados a atingir aqueles padrões do ponto de vista de melhoria, né? Porque senão eles não vão receber. Então, vocês veem que tem um incentivo muito grande, né? Inclusive econômico, para poder receber o resultado econômico do contrato, que é exatamente atingir a obrigação de resultado, a proposta dos contratos. Então, é um desenho muito, muito interessante que foi utilizado e que, portanto, é bem indicativo de sucesso para esse projeto. Bom, Patrícia, eu acho que a gente até extrapolou o tempo, que a conversa estava muito boa, eu acho que todas as informações que você passou, tenho certeza que todo mundo gostaria de ter tido essa oportunidade, de ter essas, porque esse é um problema que aflige a todos nós, essa questão ambiental, né? E queria, então, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua excelente explanação e passar a palavra para você, para as suas considerações finais, para a gente encerrar essa entrevista. Bem, então eu também agradeço pela oportunidade, vejo sempre como uma oportunidade, né, de uma contribuição da CETESB para o nosso Estado, a CETESB, que é uma agência reguladora e também fiscalizadora, mas que é formada por técnicos que têm um amor muito grande pela questão ambiental, e isso nós percebemos no nosso dia a dia aqui, com todo o esforço que as pessoas dão. Então, só temos essa CETESB por conta das pessoas que compõem a CETESB, eu gosto sempre de colocar isso, e é verdade, né? E que nós possamos continuar avançando na temática ambiental no nosso estado de São Paulo. Acho que são contribuições que vêm das diversas esferas, sejam elas grandes ou menores, né, em determinados momentos, mas que todas possam vir no sentido dos avanços que nós desejamos. O que nós não podemos aceitar são retrocessos do ponto de vista ambiental. A partir do momento que nós temos a Constituição Federal de 88, trazendo no artigo 225 a regra de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, todo o nosso esforço deve ser no sentido de alcançar esse ponto de equilíbrio. E, portanto, não só a atuação da CETESB, mas também eu acho que fica aqui um reforço para todo mundo que está acompanhando, né, que às vezes nós pensamos muito no papel do governo, ou talvez no papel de da CETESB como fiscalizador, como licenciador, mas também lembrar que cada um de nós pode ter no seu âmbito de atuação vamos dizer assim, algo a contribuir do ponto de vista ambiental, e que nós possamos ter esses avanços desejáveis no nosso estado. Eu deixo também para vocês o meu e-mail da presidência, caso alguém depois queira fazer contato, é presidência_cetesb, @sp.gov.br, né? Se tiver alguma questão que venha depois, e desejo, né, a todos nós que tenhamos esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, de fato, preconizado na nossa Constituição Federal. Agradeço mais uma vez, Hélio, pelo convite, pela oportunidade, e fico sempre à disposição quando você quiser tratar algum assunto que diga respeito ao meio ambiente. Obrigada. Eu que agradeço, só avisando então a todos que essa palestra foi gravada, eu vou depois editá-la, né, convenientemente, e vou disponibilizar a todos. Depois também eu vou entrar no YouTube e ver se tem alguma pergunta, que infelizmente a conversa foi tão boa que não deu tempo de eu poder estar trazendo perguntas de lá, mas eu me responsabilizo por olhar. Qualquer pergunta que tiver lá, eu vou passar para a Patrícia, que ela já se disponibilizou eventualmente a responder, e aí eu encaminho para as pessoas. Então, só também para finalizar, dizer que agora, na próxima quarta-feira, a gente vai ter, na quinta-feira, na quarta-feira, dia 24, a gente vai ter uma entrevista com o Eugênio Ricas, que é o atual adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, que vai falar sobre a questão
da corrupção na pandemia. Então, eu aguardo vocês na quarta-feira que vem e agradeço mais uma vez a Patrícia e dando uma boa noite a todos, então. Muito obrigado. Obrigada. Até logo.